Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é sobrenatural. E você já sabe, é sobrenatural porque não conta histórias, faz histórias. Eu estou aqui hoje com um entrevistado muito ilustre, um irmão em Cristo, co-pastor de Jesus como eu, que Jesus é pastor e nós somos os co-pastores, e é o pastor Anderson Freire, não é o cantor, é o pastor. E ele é pastor lá em Vitória da Conquista, Bahia, lá no bairro Morada Real. No bairro Morada Real, o nome do bairro, Morada Real, só quem mora lá é rei. Então eu estou aqui hoje entrevistando, você vai ouvir uma história na área de finanças, quando o Evangelho entra nessa área. Até porque lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, fala que Jesus, com seu sangue, nos comprou para Deus e Pai e nos constituiu reino e sacerdócio. Então ele nos constituiu reino, nós somos reis. A palavra de Deus diz também, através do apóstolo Paulo, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Deus, na pessoa do pai, da parábola do filho pródigo, quando o filho mais velho disse que não tem nenhum cabrito para comer com os amigos, o pai falou assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Então toda a bênção de Deus é nossa. No 1 Coríntios 8:9 também fala: se você sabe a graça do Senhor, que sendo rico se fez pobre para que vós enriquecesseis. Assim como todos os jovens têm uma história de um processo de história financeira difícil, sem trabalho, sem empregos, mas quando o Anderson recebeu Jesus, ele entendeu alguns princípios, onde o Evangelho entra nesses princípios de dízimos, de ofertas e tal, ele entendeu. E você vai ouvir a história do Anderson nessa área, como Deus mudou a história dele, tem mudado, tem abençoado a cada dia, a ponto de, enquanto nós entendemos que somos reis, até porque ele é pastor de uma igreja de um bairro de Vitória da Conquista, que se chama Morada Real. Então por isso que eu fiz a jogada de palavras. Lá moram reis, e ele tem abençoado muitas vidas ali. Pastor Anderson, é um prazer estar com você aqui e você vai contar essa história onde o Evangelho sobrenatural entrou na tua vida financeira, de emprego, a portas abertas. Conta aí, vai ser muito, muito bom para muita gente. Amém. A graça e a paz a todos aqueles que nos assistem, meu querido amigo apóstolo Maurivan. Para mim é uma alegria estar aqui nessa cidade maravilhosa, Santo André, São Paulo, né? Depois de algum tempo, né? Estivemos aqui o ano passado, não foi isso? Isso. Estamos de volta e para contar esse testemunho maravilhoso, poderoso, na área de finanças, na área financeira, a minha experiência com Deus na área de ser um dizimista, um ofertante da casa de Deus. Quando eu entendi ser um dizimista, quantos cristãos que são religiosos e eles não entendem o que é o princípio de adorar a Deus com seus dízimos. Então, no início da minha fé, a princípio, eu dava ou devolvia o que era de Deus, mas não entendia completamente. E aí, não fazia com o coração mesmo. Isso, não fazia com o coração. Do coração, né? Isso era algo assim mais mecânico, até devido à idade, porque eu sou cristão desde criança. E aí, quando eu fui entender mesmo, quando eu ouvi uma pregação muito impactante, forte, o Espírito Santo foi tocando, e num certo dia em que aquele pastor, numa igreja enorme, grande, eu estava lá no fundo, quando aquele pastor ele ministrou sobre o dízimo e fez um apelo, quantas pessoas que porventura quisessem naquele dia fazer o voto de ser um dizimista fiel. E naquele dia foi algo assim tão de coração que a igreja estava cheia. Se eu não quisesse, eu poderia me esquivar lá no fundo, mas o Espírito Santo tocou de forma tão profunda no meu coração que eu saí de lá do fundo e fui até a frente, fiz o propósito com Deus de ser um dizimista fiel, peguei um envelope e disse: a partir de hoje eu vou ser um dizimista. E ainda não tinha um emprego. Sim. Porque algumas pessoas colocam isso como barreira, né? Sim. As pessoas, eu não tenho um emprego ainda. Como você, né? Mas isso daí não é uma barreira, porque a Bíblia diz que é tudo que vem na sua mão. Sim. Então, antes mesmo de ter um emprego oficializado,
eu posso ser um dizimista naquilo que vem nas minhas mãos. E o Evangelho entra nisso, né, pastor? É isso, o Evangelho é porque Deus quer a nossa bênção, né? Isso, é o próprio Deus, Ele quer que nós venhamos ser dizimistas porque Ele quer nos abençoar. Sim, sim. Porque o maior interessado de nos abençoar é Deus e Ele é o maior interessado de mudar a nossa história. Sair da escravidão, da miséria, da maldição para a bênção. Com certeza. E, na verdade, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não quer que a pessoa se torne um dizimista justamente para impedir a bênção de Deus. Isso aí que o pastor Anderson falou é muito interessante. Ele falou assim, o diabo não quer que nós sejamos dizimistas e ofertantes. E é verdade, você acha, é o pastor mercenário, o pastor que mercadeja a palavra de Deus. Não confunda princípios bíblicos com maldade dos homens. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas mercadejariam a palavra de Deus. Tornar a palavra de Deus um mercado é uma coisa. Ser dizimista e ofertante é outra. É bênção do Senhor. Então, muitos pregadores, falsos mestres, como o apóstolo Pedro fala, se introduziram no meio do povo de Deus e com heresias de destruição destroem, como diz a palavra, o povo. Então, essa é uma heresia de destruição, dizer que você não pode ser dizimista, que não deve ser ofertante, porque, como o pastor Anderson falou, mais interessado é Deus para nos abençoar. E esse mundo pobre ou empobrecido, pobre não, porque esse mundo é muito rico, mas está empobrecido. Esse mundo empobrecido pela miséria, pela escravidão, pelas emoções destruidoras de vidas, esse mundo empobrecido precisa de uma igreja rica para abençoar, para fazer missões. Então, esse assunto para mim é interessante, o evangelho sobrenatural entra nele. Continua aí, pastor Anderson. Tremendo. Com certeza. E quando a pessoa ela passa a entender que ela é um filho, uma filha de Deus, ela tem um coração totalmente em Deus. Sim. Seu coração está entregue, então, independente das circunstâncias. Por isso que Paulo diz que nós, como cristãos, devemos estar contentes com o que temos no momento, mas não conformados. Sim. Porque se eu contentes é alegria. Isso, louvar a Deus, né? É o contentamento. Sim. E aí, quando eu devolvo, eu sei que vai vir naturalmente. E geralmente você começa com pouco, né? Você é fiel no pouco, né? E muito será colocado. Com certeza. Mas você é fiel no pouco. Com certeza, e naquela época, quando eu me tornei um dizimista, aí o que os meus pais, até alguém me dava algo, eu tirava o que era de Deus. Naqueles dias, quando eu fiz esse propósito, me lembro que a minha mãe sempre pagava alguém para dar uma faxina em casa. Em alguns momentos eu conversei com a minha mãe e disse, não, olha, essa semana a senhora não vai pagar uma pessoa para dar faxina, sou eu que vou fazer. Você paga para mim. Vai pagar porque eu preciso devolver o que é de Deus, a oferta, o dízimo. Poxa, é uma coisa do seu coração mesmo, né? Com certeza. E aí eu fiz um propósito com Deus, eu disse, Senhor, um dos meus sonhos é ser um funcionário público. Esse era um dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Eu achava assim, bonito aquela questão de chegar ao contra-cheque, um funcionário do Estado ou da Prefeitura, né? Sim. E aí eu me tornei um dizimista. Você pediu a Deus para ser funcionário? E eu pedi a Deus isso. Sempre quando eu fazia um propósito, um voto, eu colocava lá o pedido de oração. Sim. Se eu quero ser um funcionário público. E aí, sendo fiel, dizimista, ofertante, fui aguardando. E ali, num dado momento, quando eu fiz um voto com Deus no altar, de dar uma certa quantia ao Senhor, uma oferta, eu fiz esse pedido a Deus. Sim. E Deus foi fiel para comigo. Há 2 anos atrás, da bênção chegar, eu havia ajudado uma pessoa, um certo candidato que eu conheci, fiz uma amizade com ele, um candidato a vereador, e eu fiz uma amizade com ele e gostei da pessoa dele. E aí passei a ajudá-lo sem interesse. Na campanha, sem interesse. Ele ganhou, naquele ano ele ganhou. Tremendo. Porque eu conversando com ele, aí eu achei ele assim, uma pessoa humilde, simples, então isso me chamou a atenção. Rapidamente eu lembro que ele estava com os panfletos na mão, aí eu disse assim para ele, me dá aí um desses panfletos aí que eu vou te ajudar. Conheci ele, o jeito dele fez com que eu viesse gostar dele e do trabalho dele, né? Ajudei, então ele me prometeu, não foi nem eu que pedi algo, ele disse, olha, eu vou te ajudar.
eu vou arrumar. Se eu ganhar, eu te ajudo, né? Mas aí. Eles ganham, é muita gente que eles prometem. Com certeza, acabou esquecendo, e ali o tempo foi passando. Igual o copeiro do faraó, 2 anos esquecendo de José. Com certeza. E aí o que acontece? Na adolescência eu estava um pouco afastado, eu nasci e criei na igreja, eu estava um pouco afastado na adolescência. E depois que eu ajudei esse vereador, eu voltei para Jesus. Depois de um dado momento. Foi nesse tempo que você já estava com o coração no dízimo, nas ofertas? Foi. Voltei para Jesus, fez esse propósito do dízimo, da oferta. E depois de 2 anos que se passou essa campanha desse dado vereador, e eu estava ali fazendo um voto, vendendo alguns salgados, bolos no centro da nossa cidade, Vitória da Conquista. E eu crendo ali que Deus faria algo, eu estava confiando tanto em Deus que eu até esqueci dessa promessa desse vereador. E, Senhor, eu sei que a tua bênção vai chegar. E num dado dia eu estava ali no centro vendendo bolos, salgados, para cumprir o voto que eu fiz com Deus na igreja. Assim como a faxina na sua casa, também agora é o bolo. Agora o bolo. Olha. E aí todo mundo imitar você vai ser bênção, hein? Com certeza. E aí vendendo, estava eu e um colega, nós, 2 jovens no centro. As pessoas ficavam até olhando para nós, porque via que nós estávamos ali fazendo algo para Cristo, né? Porque algumas pessoas passavam e nos conheciam ali no centro da nossa cidade. E ali nós estávamos ali vendendo e tal, e naquele dia eu bem confiante nas promessas que Deus iria abrir a porta do trabalho. E aí naquele dia nós vendemos ali pela manhã bolos, salgados, e eu falei com o meu colega, disse assim, vamos subir para almoçar. Nosso bairro é o bairro onde fica a Missionária da Fé, no Guarani. Sim. Por isso que eu disse, vamos subir, sobe um pouco uma ladeirinha, né? Do centro para o Guarani, né? O bairro Guarani. Eu fui almoçar. Eu e o meu colega, nós fomos. E no momento que nós estávamos ali, no horário do almoço, bateu alguém na porta. Depois de 2 anos que eu ajudei aquele vereador, bateu na porta, e quando eu abri, era o vereador, e disse assim, Anderson, pode arrumar os seus documentos aí, identidade, falou lá os documentos, porque mais tarde eu vou vir te buscar para você já assinar lá o contrato e eu tenho um emprego para você. Glória. Era justamente o emprego que eu pedi a Deus, que era um emprego público do governo do estado. Era um contrato que lá na Bahia se chama REDA, o contrato REDA, que são 4 anos, com direito a plano de saúde. O plano de saúde lá da Bahia é o Planserve, que é um plano de saúde muito bom do governo do estado. Então foram 4 anos de contrato. E aí antes desse contrato do estado terminar, teve um dia que eu estava indo para o trabalho, alguém disse assim, olha, alguém ia passando, uma conhecida minha, ela ia passando e do outro lado ela me chamou, do outro lado da rua, ela disse, Anderson, eu ia passando de bicicleta, quando eu parei, ela disse assim, olha, está tendo uma seleção da prefeitura em tal lugar, assim, me falou o local. Aí eu desci dali, liguei para a diretora do colégio que eu trabalhava, porque esse emprego no estado era num colégio estadual como auxiliar administrativo. Aí eu liguei para a diretora e pedi ela autorização, porque eu estava indo para o trabalho, para mim ir lá fazer essa seleção da prefeitura. Aí fui lá, fiz a inscrição, e aí a seleção aí já não seria mais uma indicação, porque o primeiro foi uma indicação. Agora seria uma seleção, e aí haveria uma avaliação. A avaliação era uma redação com mais uma entrevista. E aí a diretora autorizou, eu fui lá e tal, fiz a inscrição. Depois que eu fiz a inscrição, eu fui para o trabalho, e aí depois de passar alguns dias, chegou o dia da seleção, foi a redação. Aí eu fiz a redação, fui aprovado, mas ainda tinha a entrevista. E aí no dia da entrevista, eram 3 pessoas, 3 entrevistadores. Eu me lembro que na recepção
do local que eu iria fazer a entrevista, eu orei a Deus. Eu estava assim um pouco nervoso, tal, normal, né? Quando vai fazer uma entrevista, eu orei ao Senhor, Senhor, me dê aqui sabedoria, tranquilidade. E aí o Espírito Santo derramou uma paz sobre mim que na hora eu olhava assim para as pessoas que estavam me entrevistando, realmente naquela paz que o Espírito Santo me deu. E eu olhava para cada um, era 2 homens e uma mulher sentados assim, eu fui respondendo. E por incrível que pareça, como cristão, eu falei a verdade em todas as perguntas, mas uma das perguntas que era mais difícil, que alguém poderia não ser verdadeiro, foi o que eles me perguntaram assim, você já tem trabalho? Me perguntaram, eu falei, tenho. Eu trabalho lá no colégio, o nome do colégio era Dirlene Mendonça. Eu trabalho num colégio à noite, no horário escolar mesmo, mas à noite, só que naquele ano eu iria me casar. Eu falei assim, olha, eu vou me casar e eu estou precisando de mais um emprego. Eu fui sincero. Verdadeiro. Aí, verdadeiro, né? E aí o que acontece? Essa seleção seria 5 vagas. 5 vagas para a prefeitura, era uma seleção para recepção, como recepcionista daquela clínica que era da prefeitura. E aí, nessas 5 vagas, eu fiquei, 4 vagas, eu fiquei em 5º lugar. Eram 4 vagas? Eram 4 vagas, eu fiquei em 5º lugar. Aí, quando eu fui olhar lá o resultado, eu falei, nossa, eu perdi por causa de uma. Que eu fiquei em 5º lugar, mas quando eu saí lá fora, eu disse para Deus, eu falei assim, Senhor, eu continuo confiando no Senhor. Eu não entrei por conta de uma vaga, Senhor, mas eu continuo confiando em Ti. Aí, passado alguns dias, eles me ligaram, disseram assim, Anderson, você ficou em 5º lugar, mas eu quero dizer para você que a pessoa que passou em 1º lugar desistiu. Olha. E a vaga é sua, pode vir assumir. E aí seria aí já o 2º emprego público que Deus me deu. Uma pausa aqui para eu falar aqui. Você contando essa história aí, Anderson, esses detalhes, esses processos, me vem à mente várias passagens bíblicas, e uma delas até já citei aqui. A primeira delas, você já citou os dízimos e as ofertas, uma outra foi voto. Você fez um voto ao Senhor que chama-se de propósito ou voto. A terceira dela foi fazer de todo o coração. Ele não fez mecanicamente, fazer. Então, são processos para você fazer. Então, você primeiro crê nos princípios, faz de todo o coração, faz propósitos. Um outro ponto que você citou aí foi trabalhar. Trabalhou até buscou empregos. O outro foi pedir. A Bíblia diz, nada tendes. Tiago fala, nada tendes porque não pedis. Porque pedis mal. Então ele pediu ao Senhor empregos públicos, né? Emprego público. Ele pediu exatamente, eu quero esse tipo de emprego. Você definiu. Então são princípios bíblicos. E continuou sendo fiel ao Senhor, porque Deus é fiel, mas Ele quer que seus filhos sejam fiéis. Tem um salmo, o Salmo 101, versículo 6, que diz, Deus assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda em caminhos retos, esse me servirá. Então, são passagens bíblicas que me vêm à mente. Mais uma que eu até já sei aqui, é aquela de que você citou aí, que 2 anos depois, o agora vereador, não mais candidato, 2 anos depois, ele se lembrou de você. Mas eu quero que você conte como foi que ele se lembrou de você. Porque houve uma situação para ele se lembrar de você. Isso. E qual é o texto que me veio à mente? O copeiro de Faraó, para quem José tinha revelado um sonho. Ou seja, José tinha abençoado aquele copeiro, tinha abençoado com uma revelação, mais uma vez revelação, sonho que o Evangelho entra, uma revelação. O copeiro esqueceu de José, mas 2 anos depois, quando Faraó teve outro sonho, o copeiro, estou lembrando dos meus pecados, eu estou lembrando de uma pessoa. 2 anos depois ele lembrou. Então me vê esse texto, porque Deus é tão bom, como diz meu amigo apóstolo Davi Silva, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem deve é o diabo, ele é o ladrão. Na verdade, o diabo não deve, o diabo rouba, mas Deus não deve. Se você semeia, você colhe. Então, junta todo esse processo, dízimos, princípios, propósito, coração, voto, trabalho, e lembrando e pedidos. E aí Deus faz a parte dele. A Bíblia não conta histórias, ela faz histórias. Assim como o copeiro do rei,
é como vereador do prefeito, lembrou de José. O vereador lembrou do Anderson, 2 anos depois, que tinha prometido um trabalho. Mas como foi mesmo que ele lembrou? Acho que teve uma reunião em família, Me diz aí como foi que ele lembrou. Foi naquele dia que eu disse que eu estava fazendo ali, eu já tinha feito um voto, mas estava vendendo salgados, bolos. Para cumprir o voto. Justamente para cumprir o voto que eu tinha feito com Deus no altar. Naquele dia houve uma reunião em família. Do vereador. Na família do vereador. E ele havia prometido alguns empregos também para sobrinhos, pessoas que o ajudaram na campanha, né? A sua parentela. Mas também havia algumas pessoas de fora que não eram parentes e eu era uma dessas pessoas. E naquela reunião ali, quando o vereador falou, olha, eu arrumei algumas vagas e tal, aí um parente dele, que era um cunhado, que é o casado com a irmã dele. Ele queria dar um emprego para uma sobrinha, no caso. Justamente, ele queria naquele momento dar um emprego para a sobrinha dele. Aí naquela hora, o pai da sobrinha dele, naquela hora ele levantou na reunião e falou assim, não precisa nós agora aqui da família, você deixa para depois. Primeiro, dá o trabalho para outras pessoas que te ajudaram naquela época. E na hora ele se lembrou de mim. Olha o que Deus faz. A Bíblia não conta histórias. Ela fez história. Com certeza. Aquele pai da menina lá foi o copeiro. Foi. Não, dá para aquele rapaz. Ele falou, olha, você lembra daquele rapaz, assim, o Anderson, que te ajudou, olha, passa o trabalho, 2 anos depois. Tremendo. Como o texto bíblico aí que o senhor se referiu, né? Amém. E hoje, pastor, para a gente terminar essa entrevista, você ensina muito as ovelhas, né? Você é como o irmão mais velho, né? Porque é o pai da igreja Apóstolo Davi. O nosso vocês pai. São pastores em várias igrejas, são como os pastores são os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos. Que pastoreiam ali as ovelhas, os membros da Igreja Missionária da Fé. Como é que você ensina? Tem acontecido, não precisa contar detalhes, porque o detalhe é da sua história, mas você tem visto milagres na igreja, o pessoal que é fiel, que entrega muitos milagres. Deus tem feito assim coisas extraordinárias. Inclusive, como você citou, o nosso apóstolo, nosso pai espiritual, apóstolo David, né? Ele aprimorou muito esses ensinamentos na nossa vida. Teve uma época que livros importantes, uma época teve um kit de livros de outro autor que ele nos indicou, falou, olha, vocês vão ler aqui esses livros importantes nessa área. E realmente o nosso apóstolo David nos ajudou muito e nos ensinou muito nessa área, né? Amém. Inclusive... Ele esteve aqui no programa, contando histórias maravilhosas. Foi uma maravilha, que coisa boa, né? Então lá na Missionária da Fé, inclusive no bairro Cidade Modelo, foi uma das congregações que eu passei. Nós tivemos experiências que quando eu cheguei lá, praticamente ninguém tinha carro. E aí nós fomos ensinando esses princípios. E um irmão foi tendo carro, depois outro foi criando uma filinha de carro naquela congregação. E a princípio não tinha chegado o meu ainda. Eu dizia assim, não, eu quero principalmente que vocês primeiro sejam abençoados. E o meu veio por último, né? Mas foi criando aquela a filinha, né, de carros. Então, eu agradeço a Deus pela Missionária da Fé, pelo nosso apóstolo Davi, que tem nos ensinado muito nessa área. Amém. Inclusive, só para fechar e concluir, falando sobre esse sonho do trabalho público, depois disso, desses 2 que eu falei, ainda veio o concurso público. Olha. Depois dessa segunda clínica, porque foram 2 contratos. E aí, antes de eu terminar esses contratos, eu fiz o concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista e passei no concurso. Olha. Então, me tornei realmente, oficialmente, em vez de você ganhar um Isaac, você ganhou 3 Isaacs. Foi 3, né? 3. E aí, graças a Deus, Deus honrou de forma surpreendente. E aí, por fim, Deus, né, me levou a entregar o Isaac, né, todos. Entregar tudo isso para servir ao Senhor. O Senhor me chamou para fazer a obra como pastor, e aí o Senhor me pediu esse trabalho, e aí eu assinei a exoneração e saí da prefeitura, e hoje eu trabalho para o melhor patrão. Ou seja, mesmo você querendo muito aquilo, Deus te deu um milagre, mas o teu coração estava em Deus e não no emprego. Foi realmente, porque
eu tinha esse propósito também, um dos sonhos também era ser um pastor desde criança, né? Mas para isso eu tive que abrir mão e entregar o Isaac, né? Amém. Bom, estamos terminando a entrevista com o pastor Anderson Freire. Aí embaixo aí no link está aí a igreja Missionária da Fé, Morada Real. E você que estiver nessa região, vai ali, vai ser abençoado. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do seu servo, pastor Anderson, e não poderia deixar de terminar com uma oração, você abençoando, profetizando, liberação de bênçãos na área financeira, porque o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Nós precisamos ser missionários para fazer missões. Sabe quanto custa uma viagem missionária? É caro. Uma viagem para o outro lado do mundo, para uma África, para uma Europa, para uma Oceania. Pessoas estão precisando, ou mesmo, às vezes, de uma cidade para outra. Você precisa deslocar seu tempo, sua energia, seu dinheiro. Para isso, você precisa ser herdeiro de Deus, para poder ajudar pessoas. Porque a gente dá de graça o que de graça a gente recebeu. Então, para a gente dar, é preciso a gente ter. Então, que o servo de Deus, Anderson, abençoe, uma oração olhando para a câmera aí, não precisa nem fechar os olhos, para que você veja os seus olhos vibrando, brilhando de bênçãos, e outras bênçãos virão, porque ele tem muitas histórias de bênçãos, mas hoje a gente se focou nessa, e o Evangelho Sobrenatural para te abençoar. Você que é crente, mas está aí passando aí uma, como a gente chama no popular aí nordestino, uma perrengue, está ali mal, resolva, faça voto como pastor Anderson, seja abençoado, porque em Malaquias 3 Deus falou assim: fazei prova de mim, traga dízimos e ofertas, fazei prova de mim, eu vos abrirei as janelas dos céus, e vocês verão a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Então as pessoas podem chamar alguns pastores de mercenários, mas o crente não é mercenário. De Ezequiel 34, o mercenário é aquele que come a ovelha, come a carne, se veste da lã, bebe o leite da ovelha. Mas o pastor, o homem de Deus, ele é próspero para fazer a igreja prosperar. Que o Senhor te abençoe muito, que você entenda que o Evangelho é sobrenatural nessa área. Pastor Anderson, ora aí, termine. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço imensamente essa rica oportunidade. Então estaremos orando agora e, como nosso apóstolo disse, entregue nas mãos do Senhor. Seja um dizimista fiel, um ofertante, um primiciador. Não hesite, creia na palavra de todo o coração e Deus te honrará. Amém. Então, vamos estar orando neste momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós cremos que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Meu Deus, esse dia foi marcado pelo Senhor. Te peço que o Senhor esteja agora abençoando, tocando. Se essa pessoa, meu Deus, se encontra agora em dificuldade, talvez desempregado, desempregada, Senhor, sofrendo nesta área, meu Deus, ou em outras áreas, que o Senhor esteja agora abençoando, abrindo portas e fazendo milagres. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.